Olá, espero que você esteja bem. Quero falar um pouquinho com vocês hoje sobre uma passagem, uma fala, um escrito do Freud sobre a psicoterapia em 1905. Aliás, que o termo psicoterapia é um termo que normalmente acreditamos não caber à psicanálise, né? Como se a psicanálise não fizesse parte disso, e é um engano, porque o Freud, ele em muitos momentos ele cita o termo psicoterapia falando da psicanálise. Estou aqui lendo Fundamentos da Clínica Psicanalítica, obras incompletas do Freud, da editora Autêntica. Aliás, que esse é um texto, esse é um livro, podemos dizer assim, um compilado de Freud, extremamente necessário para a prática clínica da psicanálise. Então, fica aqui a indicação. O Freud ele faz um comentário, se podemos assim dizer, muito interessante. Ele escrevendo, ele diz assim: certamente sei, senhores colegas, que entre os senhores é muito popular aquela opinião que o Stetta-Witcher expressou em sua paródia de Fausto. Fausto, parte 3 da tragédia, né? E aí, esse Witcher, ele vai dizer: sei que, a miúde, o que é corporal tem efeito no moral. Freud. Mas não deveria ser mais adequado e mais frequente influenciar o lado moral de uma pessoa com meios morais, isto é, psíquicos? Olha o Freud ele contestando, né? E propondo algo que nós, psicanalistas, experimentamos dia a dia na clínica, né? A importância de o trabalho psíquico em relação, gerando resultados e consequências no corpo, no corporal, no físico. Eu escrevi também algo que eu gostaria de ler e compartilhar com vocês exatamente sobre isso. Por quê? Porque é comum que cada vez mais as pessoas queiram tratar e cuidar de si através do corpo, pensando só no corpo. Isso se dá na estética, isso se dá naquilo que a gente vê dia a dia em clínicas de procedimentos estéticos, academias e etc., o que não tem nenhum problema em existir. Aliás, que importa saber que isso está aí e sendo utilizado da maneira adequada é extremamente saudável. A questão é que a gente corre o risco de substituir, de acreditar que cuidando do corporal, naturalmente ou emocional, ele pode ser alterado ou melhorado. Já ouvi algumas falas do tipo assim: depois que eu emagreci eu me senti melhor. Depois que eu modifiquei isso no meu corpo que me incomodava, eu me senti melhor. Minha autoestima melhorou, eu fiquei bem. E tá tudo certo, isso acontece. A pergunta que normalmente eu faço é: por quanto tempo? A validade, ela é de quanto tempo? Quando eu foco, eu trabalho no corporal para que o emocional seja alterado e melhorado. Versus quanto tempo? Qual é a validade do processo que é feito no emocional, no psíquico, para resultar no corpo? O famoso de dentro para fora. Dito isso, vamos lá? Escrevi aqui, né? Não deveria ser mais adequado, como disse Freud, influenciar o lado moral, e moral aqui o Freud fala sobre psíquico, de uma pessoa em relação a apenas o corporal? A força desse escrito de Freud está justamente nessa dinâmica entre corpo e alma, matéria e alma e mente. Quando Goethe e mais tarde seus leitores e também intérpretes, né, falam do moral, ele não se refere à moralidade no sentido daquilo que chamamos de virtudes, costumes ou bons costumes. O moral aqui aponta para aquilo que é da alma, do âmbito psíquico. E por isso Freud ele utiliza, né, essa podemos chamar essa paródia, né, que Witcher faz ao texto de Fausto. Então, o moral aqui aponta para aquilo que é
psíquico, que é da alma, que é da mente, daquilo que se move por dentro de cada um de nós. É da dimensão que podemos chamar anímica. Aliás, que eu gosto do termo ânima, né? Enfim, esse é um outro assunto. Mas esse da alma, a gente costuma, de alguma maneira, espiritualizar ou dar uma conotação religiosa para o termo alma. E não necessariamente não é. Bom, voltando, é a dimensão anímica, a parte invisível e simbólica da existência de cada um de nós. Dizer que o que é corporal tem efeito no moral é reconhecer que o corpo e a alma não se separam, que o físico afeta o anímico. O cansaço, por exemplo, a doença, o prazer ou a privação corporal repercutem diretamente no nosso humor, no nosso pensamento, nos nossos desejos, na vontade de fazer isso ou aquilo. A gente sabe que é assim, né? Mas o que essa paródia questiona, e aqui está uma certa ironia, né? É por que insistimos em agir na direção contrária? Por que tratamos o que é da alma, da mente, do psíquico, por meios corporais, materiais, e não por meios igualmente psíquicos? Porque se o termo moral aparece com essa ideia, com essa conotação do emocional, do psíquico, por que então a gente insiste em tratar esse psíquico, esse emocional, com o que é o corporal? Não seria mais lógico seguirmos aquilo que a proposta diz? Se é moral, vamos investir no moral. Ou seja, se é anímico, se é da alma, se é da mente, vamos investir na alma, na mente, no psíquico. Se o problema é moral, se o problema é psíquico, isto é, se nasce na alma, não seria mais sensato agir com instrumentos que também pertencem a essa ordem, a ordem da mente, a ordem do psíquico? Essa provocação atravessa séculos, né? E chega diretamente ao coração daquilo que podemos chamar de psicanálise freudiana. Quando Freud, por exemplo, ele vai escrever em 1890 o famoso texto, né, sobre o tratamento psíquico, ele afirma algo que ecoa nessa mesma linha de pensamento. Natural, né? Ele vai dizer assim: e tratamento psíquico quer dizer tratamento da alma por meios que partem da alma. Mais do que interessante, olha que lógico. Mais do que lógico, olha que coerente. Mas a gente insiste, né? A gente insiste em querer cuidar do que é da alma através do corpo. E penso que isso aconteça porque não sabemos diferenciar o que é da alma, o que é do corpo, o que é da mente, o que é psíquico e o que é corporal. A gente mistura tudo, né? E é uma pena que seja assim. A palavra, a escuta, o processo que chamamos de análise ou analítico, ou, seguindo a proposta do texto, psicoterapêutico, no sentido da psicanálise, pode curar. Essa frase de Goethe, ela anuncia o princípio de que o sofrimento psíquico, ainda que possa se expressar no corpo, exige o quê? Escuta, linguagem e simbolização. Não apenas o toque, se podemos assim dizer, da medicina, daquele remedinho. Ah, Aurélio, então tem problema fazer uso de medicação? De forma nenhuma. Mas será que substitui? Será que assume o lugar? Será? Será que combater apenas o sintoma manifesto, ou seja, aquilo que o meu corpo sente, resolve a causa, aquilo que está na alma, na mente, no psíquico? Então, na tragédia de Fausto, o homem busca dominar o mundo. A paródia desmonta essa pretensão, lembrando que o humano não se governa apenas pela matéria. Há em nós uma força simbólica, invisível, que escapa à lógica da ciência e do controle. E aí vamos pensar, né, o que é a proposta de Freud sobre o inconsciente? O que trata, o que fala a psicanálise, se não tendo a base desse inconsciente,
da famosa fala do Freud, não somos senhores da nossa própria casa. Há aquilo que foge à consciência. Cito Charles Brenner, que gosto, quando ele diz que a consciência é apenas uma parte, um acontecimento esporádico de quem de fato somos, já que a maior parte do tempo, se podemos assim falar de forma mais didática, acontecemos no inconsciente. Há em nós uma força simbólica, invisível. Quando a psicanálise surge, séculos depois, naturalmente, ela recolhe justamente esse resto, se podemos dizer assim, O que não se submete à técnica, nem ao remédio, à medicina tradicional daquela época, e até hoje é assim. Freud não despreza o corpo, de forma nenhuma. E quando estudamos e entendemos a sua proposta de eu ou de ego, isso fica muito claro. Mas Freud reconhece que o sofrimento que se inscreve no corpo é, na maior parte do tempo, ou muitas vezes, a escrita da alma em falta. E é no campo do simbólico, do anímico, daquilo que na paródia vemos do moral, no sentido faustiano, se podemos assim dizer, que o sujeito pode reencontrar alguma forma de sentido. Assim, a frase "o que é corporal tem efeito no moral" nos recorda que somos atravessados por ambas as dimensões. De novo, corpo e alma, matéria e linguagem. Falando de cura, se houver, nasce quando deixamos que uma fale com a outra, interaja com a outra. O corpo fala. Vemos isso, As formações do inconsciente, nós temos lá as somatizações, mas é a alma, é o psíquico, é na alma, é no psíquico que está o que precisa ser devidamente escutado. E, portanto, alma se trata com aquilo que é da alma. Psíquico se trata com aquilo que é do psíquico. Investimos pouco no nosso psíquico, na nossa mente, na nossa alma. Vivemos, de novo, não que haja problema, mas vivemos um investimento de energia muito grande no que é físico, no que é corporal, no que é estético. Mas a pergunta é, e para aquilo que é da alma, e para aquilo que é psíquico? Os antigos, muito possivelmente os nossos avós, sempre diziam que para se ter um corpo saudável é necessário uma mente saudável. Então, meu desafio aqui é que a gente não só pense sobre isso, mas que pensando sobre isso, a gente tome algumas decisões. E talvez a decisão mais necessária no que diz respeito a isso é cuidar da alma, da mente, do psíquico, cuidar desse moral. E proponho a vocês um caminho, o caminho da análise, o caminho da terapia, no caso psicanalítica.